Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho o que foi o tempo de trabalho à frente do coro da Igreja Presbiteriana Central de Patrocínio. Das muitas palavras que eu poderia utilizar, eu penso que tem uma palavra que se destaca, que é mais importante do que todas as demais. Foi um tempo de aprendizado, um tempo de muito aprendizado. E eu espero mostrar o porquê, algumas razões disso. Eu cheguei de São Paulo no ano 2000 e em março de 2000 eu comecei a tocar na igreja, a reger o coral. Então, para mim, naquele momento, coro era sinônimo de música, era sinônimo de técnica musical, de técnica vocal, de musicalidade, de leitura, de repertório. Mas eu aprendi ao longo desses muitos anos à frente do coro que o coro é muito mais do que música, o coro é muito mais do que repertório, do que nota certa. O coro é formado por pessoas e as pessoas são mais importantes do que o coro. Eu estive à frente do coro da Igreja Central 18 anos e 9 meses. Eu entrei em março de 2000 e fiquei até o dia 31 de dezembro de 2018. 18 anos e 9 meses. Eu tenho algumas lembranças, muitas lembranças, e algumas assim que sempre me vêm à memória quando eu penso no coro da Igreja Central, é que nos primeiros anos, a Páscoa, o culto da Páscoa, era às 6 horas da manhã, do domingo da ressurreição. Então, para aquecer adequadamente, nós chegávamos 5h30 da manhã, escuro ainda, de madrugada, e fazíamos o aquecimento vocal. As músicas de Páscoa são sempre agudas, e sem aquecimento é impossível cantar às 6 horas da manhã. Então nós chegávamos 5h30, aquecíamos e passávamos uma frase ou outra até umas 10 para 6, e aí aguardávamos. Esses cultos ficaram sempre na minha memória. Eu me lembro também com muita alegria da cooperação do coro, do fato de que o coro me ajudou durante os 3 anos de faculdade, em que foi necessário mudar o horário de ensaio, o dia e horário. Nós mudamos para sábado às 17h30 e acabava às 19h. E durante 3 anos foi assim. E os irmãos me ajudaram, participaram dos ensaios, as atividades nunca se interromperam. Deus me ensinou, como eu disse, a palavra aprendizado é muito importante. Deus me ensinou, dentre outras coisas, a ser um pouco mais, eu não digo que eu sou muito, mas aprendi a ser um pouco mais paciente, né? E à frente do coro, lidando esses anos todos, Deus foi me ensinando. E uma das pessoas que Deus mandou para me ensinar a ser paciente foi a Dona Joaquina. A convivência com a Dona Joaquina, através disso Deus me ensinou. Foi uma pessoa que Deus colocou para me ensinar a ser mais paciente. Porque a Dona Joaquina, todo mundo sabe, ela é muito brava, ela briga com a gente, ela reclama do regente, do coro, e tem dia que ela briga com todo mundo, então a gente tem que ficar muito paciente. E eu fui ficando paciente, um pouco mais a cada dia. E é uma pessoa assim que eu admiro muito, gosto muito e que poderia ser a minha mãe, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Na verdade, aquilo tudo é só uma casca. Aquilo tem um coração que é uma manteiga, Ela tem uma casca assim de uma pessoa muito brava, mas é um coração de manteiga derretida. Então, é uma pessoa que eu penso contribuiu, me ajudou, foi um instrumento para eu me aprender a ser um pouco mais paciente.
No ano 2004, nós cantamos várias vezes a música Cidade na Luz, do Glorioso Jesus, uma música que fala do céu. E cantamos no ano, alguns meses depois da morte do meu pai. Eu lembro que foi no final do culto, e nós cantamos, eu comecei a chorar durante a música, e a Lloyd começou a chorar também, e outras pessoas começaram a chorar por causa dessa música, porque ela fala sobre o céu, me lembrei do meu pai, depois que terminou eu me debrucei sobre o piano e continuei chorando. Aquilo ficou na minha memória também. A cantata Noite de Milagres, de 2008, foi um marco, uma cantata difícil de fazer. Nós fizemos, ela ficou muito bonita, ela foi muito bem filmada, foi feito um DVD, a captação do áudio foi excelente, foi um marco no nosso trabalho. Eu sinto saudades da nossa irmã Lázara, e me lembro que ela sempre chegava sorridente ao ensaio, sempre alegre, sempre sorridente, sinto muita saudade dela. Eu aprendi a tocar e a reger. Na verdade, eu não aprendi isso em São Paulo. Eu aprendi isso basicamente à frente do coro da Igreja Central, por uma necessidade, e hoje é uma coisa que eu faço e faço tranquilamente. Até acho mais fácil tocar e reger do que só reger. Eu me sinto mais seguro tocando e regendo do que só regendo. E nesse coro, houve oportunidade para que eu aprendesse isso. Eu tenho gratidão pela paciência do coral. Eu gostaria assim de agradecer aos membros do coral como um todo, que foram muito pacientes comigo. Eu acho que se eu estivesse sentado nos bancos, talvez eu teria desistido, ido embora, abandonado o coro, com um regente que em tantos momentos era tão impaciente, inflexível, que reclamava muito. Eu não sei como é que os tenores não desistiram do coral e não debandaram. Então, parabéns para vocês, tenores. Parabéns para vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. O último dia da cantata de Natal era sempre um marco, uma expectativa muito grande. O último dia era na Igreja Central, na sede, muitas pessoas convidadas, igreja cheia. E a gente ficava todo empolgado e filmava. Então eu tenho lembranças muito bonitas, muito agradáveis. Eu tenho várias lembranças disso. De cantar na Santa Casa também sempre foi um tempo muito marcante. Nós chegamos a cantar lá dentro, próximo aos leitos, próximo aos doentes. Uma vez nós cantamos, os doentes foram levados em cadeiras de roda, ficaram lá assistindo nos seus leitos. Aquilo foi muito marcante também. Eu considero as senhoras do coral como minhas mães, como mães. Grande parte delas, quase todas, têm seguramente idade para ser minhas mães. E assim eu tenho as visto, as considero. Eu não vou ficar citando o nome para não esquecer as pessoas, omitir. Eu só citei a Dona Joaquina, porque ela é muito brava. Mas tenho as irmãs queridas do coral, da central, contralto, soprano, as senhoras, crentes no Senhor, Deus, como minhas mães, como pessoas muito bondosas, pessoas que me ajudaram muito, que me deram apoio, que me incentivaram. O núcleo duro do coral. Eu usava essa expressão, havia um grupo pequeno, talvez umas 10 pessoas, 12, que sempre estavam lá, na chuva, no sol, em qualquer ocasião eles sempre estavam, sempre fiéis, sempre firmes no trabalho. Eu sempre fui tratado de forma muito respeitosa, polida, educada pelos coristas, com muito respeito, com muita polidez. Então, essa é uma coisa que eu tenho na minha memória e me faz muito feliz essa lembrança. Antes do coral vem os coristas, eu aprendi isso. Os coristas são mais importantes do que o coral. Ali são pessoas, são crentes, são seres humanos, são irmãos, antes de serem cantores. Então é preciso olhar para o corista. É preciso almejar alguma coisa musicalmente bonita, mas antes disso é preciso entender, enxergar e tratar e levar em conta que ali são irmãos que estão para louvar o Senhor. Eu aprendi que é preciso respeitar os limites de cada um. Cada um tem o seu limite, eu tenho os meus limites, há coisas que eu não consigo fazer. Então, é preciso respeitar os meus limites e respeitar os limites do corista também. Ele não sabe tudo o que eu sei e eu não sei tudo o que ele sabe. E a gente vai se respeitando
e construindo um trabalho assim. A música Maranata, ó glória, aleluia, Maranata vem Jesus. Essa música me emociona muito e sempre que eu me lembro dela, eu me lembro do coro da igreja, nós cantamos várias vezes, sempre muito emocionante. Eu tenho a alegria de ter feito, como já disse, parte dessa história durante 18 anos e 9 meses. Deus me abençoou, dando a oportunidade de trabalhar com esse coro. Deus me abençoou grandemente, abençoou a minha vida, a minha família, por meio desta igreja, por meio desse coral. Sou muito grato a Ele.